Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly, trazendo notícias diárias aí para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos. Aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do Flamengo. Tem um impasse ainda, mas já está quase tudo acertado. Para o torcedor rubro-negro que estava tão desesperado, me perguntando o tempo todo, o Bruno Henrique vai mesmo para o Palmeiras? Só faltava o Bruno Henrique para o Palmeiras. A primeira notícia é positiva. Está praticamente acertado. Bruno Henrique quer aceitar a proposta do Flamengo. É ele quem decide no final. Claro, o empresário pode falar alguma coisa, pode interferir, pode influenciar, mas ele decide. É o jogador. E o Bruno Henrique já aceitou a proposta do Flamengo. Inclusive falou com o seu empresário, que é o Denis Ricardo, que ele vai ficar, que ele quer ficar. A gente trouxe aqui que o Denis Ricardo, desde o começo, ele queria 3 anos de contrato. Bruno Henrique vai fazer 33 anos em dezembro. Ou seja, ficaria no Flamengo até 36 anos. O Flamengo negou. Não, vamos negociar, porque o Flamengo tinha oferecido 1 ano a mais de contrato. Negociaram, ficaram no meio termo. 2 anos de contrato, com salário de cerca de 2 milhões de reais, e o Bruno Henrique topou. Não, mesmo que o Palmeiras me ofereça um pouco a mais, eu tô no Flamengo, eu amo o Flamengo, é um baita contrato para mim. O Flamengo me ajudou quando eu tive lesionado agora, me deu toda a estrutura, continuou me pagando em dia. O Bruno Henrique ficou 1 ano machucado, mais de 1 ano. E o Flamengo honrou tudo com o Bruno Henrique. Isso também conta muito. O Bruno Henrique já teria aceito essa negociação com o Flamengo, já estaria, inclusive, avisado ao Palmeiras, o Julinho vai falar sobre isso, já estaria avisado ao Palmeiras, o Palmeiras sabe que ele deve ter perdido a briga pelo Bruno Henrique. Por quê? Porque o Bruno Henrique priorizou o Flamengo. Ele deixou claro que ele iria priorizar o Flamengo. Então, hoje, para você, torcedor rubro-negro, saber, é quase certo que o Bruno Henrique assine uma renovação contratual com o Flamengo. O Flamengo já fez a proposta, o Bruno Henrique já aceitou a proposta. Agora, tem um entrave ainda, que o Denis Ricardo, que é o empresário do Bruno Henrique, está negociando com o Flamengo. E é aí que entra a nossa notícia exclusiva. É aí que a gente tem mais uma informação em primeira mão, que provavelmente, Neto, ninguém vai dar crédito para o pilhado, mas que se dane. A gente está aqui por vocês, para trazer notícias para vocês, e vocês viram o quanto de notícia em primeira mão a gente trouxe sobre o Tite, o quanto de notícia que foi copiada por outros veículos de comunicação, que a gente deu em primeira mão aqui sobre o Tite. E, Julinho, dá para dizer hoje, para mim dá, que o Bruno Henrique já é 90% certo que ele renove com o Flamengo. O torcedor que estava tão apreensivo, e que, cara, eu vou te falar, torcedor me perguntando na rua, torcedor me perguntando nas redes sociais, o torcedor estava desesperado com a possibilidade de perder o Bruno Henrique para o Palmeiras. E hoje, o torcedor pode respirar bem mais aliviado, que é quase impossível o Bruno Henrique sair do Flamengo. 90% acertado e Bruno Henrique vai continuar no clube. Agora, Julinho, o Flamengo, uma disputa aí dessa queda de braço, o Flamengo ganhou, que é o tempo de contrato. São 2 anos de contrato, com um salário de cerca de 2 milhões de reais, não vão ser 3. Porém, podem se tornar 3 de acordo com a negociação que o Denis Ricardo está fazendo agora com o Flamengo, né, Júlio? É isso, Thiago, tudo bem? Bom dia, galera do canal Pilhado, bom dia da Rubro News TV, muito obrigado aí pela confiança no nosso trabalho, né? A gente está aqui sempre trazendo muitas informações. Pois bem, Thiago, a gente vem trazendo na íntegra, né, tudo que vem acontecendo, não só a situação do Tite, né? Aliás, mais uma, né? A diretoria do Flamengo, antes de falar do Bruno Henrique, ela, assim como eu falei aqui na sua live e na live da Rubro News, cogitou fazer a apresentação do Tite na Gávea, porque o tamanho, né, a proporção do Tite não iria comportar tantas pessoas no ninho. E, de fato, foi confirmado, não foi na Gávea, mas o Flamengo vai credenciar, o Flamengo vai escolher os veículos
que estarão terça-feira, dia 17, no Ninho do Urubu, no CT Jorge Elal. Só serão 50 vagas. Isso foi formalizado, vai ser mantido a apresentação no Ninho do Urubu por causa do treinamento. Né? Então seria complicado você treinar no Ninho para ir para a Gávea e se apresentar. Um horário à noite foi descartado, então teve que ser no Ninho do Urubu. Mas, repito, pela primeira vez, o Flamengo vai credenciar e minimizar, vai escolher a imprensa que vai estar fazendo pergunta para o Tite. O Flamengo realmente é maravilhoso, né? 50 vagas, 47 é da Globo. É por aí. É brincadeira, né, cara? É brincadeira. Mas, enfim, sobre a situação do Bruno Henrique, vamos voltar lá para o Bruno Henrique. A gente vem trazendo todas as situações. Na verdade, Thiago, o empresário ele conseguiu também ganhar um pouquinho da queda de braço. Ambas as partes abriram mão de alguma coisa. O Flamengo queria um ano. Júlio, só para te avisar, eu acho que a coletiva foi remarcada, tá? Dia 17, né? Mandaram hoje uma mensagem. Ela foi remarcada, aqui. Eu acho que para segunda-feira. Vamos ver aqui agora. Dá uma olhada aí no grupo da assessoria de imprensa. Agora. Mas é no Ninho, né? Ela foi remarcada, eu acho que para segunda-feira. Exatamente, 9h58. Nova data de apresentação técnico Tite. Segunda-feira, 2h30, mas é no CT, né? Depois do treino. É isso aí. Aqui, ó. Fala prensa. Tá aqui, ó. Realmente, mandou agora o Vinícius Castro, né? Que é o assessor de imprensa do Flamengo. Então, enfim, segunda-feira, 2h30 da tarde, mas será no CT. Mas terá que ter credenciamento da mesma forma. Eu não vou mesmo, não vou nem me dar o luxo de pedir credenciamento que não vão deixar eu entrar. Mas, enfim, vamos falar sobre o Bruno Henrique. Cara, sobre o Bruno Henrique é o seguinte, a gente vem trazendo passo a passo muitas informações, tem muitos profissionais também que estão na íntegra aí, né, dessa notícia. Sobre o Bruno, ele recebe 1.3 e lá no @Júlio Miguel Neto no Twitter eu vim dizendo que a reunião de terça foi favorável, Bruno Spindel, Marcos Braz e Denis Ricardo se reuniram, jantaram e as partes saíram bem esperançosas. O Marcos, nessa reunião, nesse jantar, exigiu, embora a proposta possa ser feita direto para o jogador, o contrato do Flamengo está se encerrando, que fosse apresentada uma proposta oficial. No dia seguinte, o Denis Ricardo veio à imprensa, o staff do Bruno Henrique, e ficamos sabendo da proposta oficial do Palmeiras. A gente conseguiu informações, a proposta era R$2 milhões, 2 anos mais um, que são mantendo, né, a coerência. Caso o Palmeiras e Bruno Henrique continuassem e quisessem manter a parceria, seria renovado um ano automaticamente e seriam 2 milhões de salário. Porém, o Palmeiras iria fazer a compra do atleta. Isso foi a grande questão que realmente balançou o status do jogador. E deixou claro que quer ficar no Flamengo, que quer se manter no Flamengo. E o Flamengo, da reunião que teve na terça-feira, ele sinalizou um aumento de até R$500 mil do que ele já ganha. Então, essa informação, pode ver aí, ninguém deu essa informação. E o pessoal realmente não dá crédito, mas eu já não ligo mais para isso. O salário giraria em torno de R$1,8 milhões. Já faria o Bruno Henrique ter o maior salário do clube de regatas do Flamengo. Então, ele aumentaria de 1,3 para 1,8. O Bruno é muito grato ao Flamengo pela recuperação. A gente fala muito do Bruno Henrique, Thiago, mas o Flamengo também recuperou o atleta. A gente pode criticar muito o Flamengo por muita coisa, mas há um mérito que tem que ser dividido. O Flamengo trabalhou bem no Bruno Henrique. Não fez mais sua obrigação, mas trabalhou bem. O Bruno Henrique quer ficar no Flamengo, está muito ansioso por ser comandado pelo Tite. O Flamengo tem um projeto vitorioso para 2024. Isso foi falado no jantar para o Denis Ricardo, que o Bruno Henrique faz parte do projeto, que hoje é um grande jogador, mas o Flamengo não vai fazer loucura. O que vai fazer loucura? Pagar a luva diluída, pagar um salário acima de 2 milhões, e o Flamengo já abriu mão de uma característica do clube, que é o quê? Renovar por 2 anos com um jogador acima de 32 anos, que é a característica e a idade do Bruno Henrique. Ele completa 33 no final do ano. Então o Flamengo está muito próximo. Ontem teve mais uma reunião, deixa claro isso. Ontem tivemos mais uma reunião. O Flamengo quis entender de fato essa situação do Palmeiras, essa proposta do Palmeiras, que eu até brinquei, né? Proposta indecente. Mas escutou do Denis que o Bruno quer ficar, o Flamengo quer ficar com o Bruno. As partes avançaram demais. Está muito próximo de um anúncio oficial. Só que tem uma situação. O Denis Ricardo bate o pé que quer 3 anos. E o Flamengo quer 2 anos. Só que aí é que tá... Ou seja, calma aí. Então o Denis Ricardo ainda tá forçando a barra para serem 3 anos. Ele ainda quer 3 anos. Ele já está sendo convencido que será 2 anos. Porque ele tem isso com o Palmeiras. Só que é o seguinte, o Flamengo, o Denis Ricardo, o Bruno Henrique, estão próximos de alinhar
bônus, metas. Caso essa situação aconteça, o contrato ele é renovado automaticamente mais um ano. Ou seja, ele vai ter 2 contratos com o Flamengo. Terão metas, bonificações, títulos se ele for conquistados, e aí ele consegue renovar mais um ano pelo mesmo vínculo que ele tem, ou teria, ou terá, no caso, com o clube. Supor, 2 anos de contrato, 1,8 milhões de reais, ele está cumprindo o seu contrato. Se ele bater as metas com gols, títulos, as bonificações que são inseridas em contrato, automaticamente o seu vínculo se renova por mais um ano. Então, teoricamente... Já deve ter no contrato alguma coisa assim, ó, ele vai ter um contrato por 2 anos, mas se nesses 2 anos ele ganhar um Brasileiro e uma Libertadores, renova automaticamente o seu contrato por mais um ano. Perfeito. É isso, perfeito. É claro que a gente não tem a clareza do que é, se são 20 gols na temporada, 30 assistências, 55 gols de sovaco, pô, a gente não sabe, né? Mas, logicamente, que vai ter as metas inseridas e são essas bonificações que vai fazer com que o Bruno Henrique possa ter o seu contrato renovado por mais uma temporada. A início, são 2 anos, 1,8 milhões de reais, que é o que o Flamengo não abre muito para a imprensa, mas a gente consegue trabalhar e o Flamengo tem a ciência, a gente tem a ciência que o Flamengo vai evoluir o salário do Bruno Henrique, que vai se tornar o maior salário do elenco. Essa é a informação que eu tenho. Se outras pessoas têm outras informações, respeito, mas aqui a informação é nossa. Então é 1,8 milhões de reais, 2 anos de contrato e as bonificações que serão inseridas no contrato é que ainda afasta do anúncio oficial. As partes estão muito esperançosas. O Flamengo avançou muito na renovação com o Bruno Henrique, que tem grandes chances de, já na próxima semana, Thiago, resolver essa questão e ser anunciada a renovação do atleta. Ô, Júlio, mas ó, então fazendo aqui uma análise. Você disse que o Flamengo não faria loucura. Me desculpa, para mim o Flamengo já está fazendo loucura para ter o Bruno Henrique. E aí eu vou ser sincero, para mim vale. Para mim vale fazer loucura pelo Bruno Henrique. Por que eu digo isso? Eu só acho que o Flamengo, antes de fazer loucura pelo Bruno Henrique, ele tem que conversar. Claro, já conversou com o Tite. O Tite hoje é consultado sobre tudo. Sim. E se o Flamengo está oferecendo essa loucura para o Bruno Henrique, é porque o Tite aprovou. Mas eu acho que o Flamengo também tem que ter uma conversa, se já não teve, com o departamento médico. É isso. Porque que o Bruno Henrique é o jogador mais decisivo desse Flamengo, eu não discuto, eu acho. Agora, ele vai poder ser por mais 2 anos? Vai valer a pena pagar quase 2 milhões de reais de salário para um cara com 33, 34, 35 e até 36 anos? Para mim, já é uma loucura o que o Flamengo vai pagar para um jogador de 33 anos. Mas, para mim, vale a pena essa loucura. Vale você pagar pelo Bruno Henrique, primeiro, porque, para mim, é o jogador mais decisivo dessa geração. Para mim, foi o mais decisivo em 2019, mais decisivo em 2020. Só não foi em 2022 porque teve uma lesão gravíssima. Mas, mesmo assim, ele tem números impressionantes na Libertadores de 2022, mesmo se machucando. Agora, além disso, também, uma coisa que eu acho que fala muito em favor do Bruno Henrique. Nesse ano, que foi o ano da vergonha no Flamengo, ele foi um dos únicos que teve vergonha na cara. Ele foi um dos únicos que correu, que se dedicou em tudo que é jogo que jogou, que não ficou, não vou jogar porque é o Sampaoli, não vou isso. Não. Ele teve identificação com a torcida do Flamengo, ele teve respeito com a torcida do Flamengo. Então isso, para mim, também pesa muito a favor do Bruno Henrique. Mas quando você diz que não vai fazer loucura, para mim é loucura. Você fazer um contrato de 2 anos, pagando 2 milhões de reais por mês, um jogador de 33 anos. Mas é uma loucura que vale. Agora, esse negócio de bonificação tem que pensar bem. Porque tem que ser só se ele conquistar muitos títulos para valer a pena você pagar mais um ano de contrato, 2 milhões por mês. Thiago, mas aí dá para entender. Vamos supor, por exemplo, o Davi Luiz ele renovou o seu contrato automaticamente pela minutagem, né? Não foi nem por título, minutagem. Se o Bruno Henrique conquistar todos esses títulos, significa ou não, mas muito possivelmente, que ele está tendo uma boa temporada, porque teoricamente ele será o titular. Se ele, junto com seus companheiros, conquistar vários títulos, significa que ele está tendo um bom desempenho. Então, assim, a bonificação dá para entender. É compreensível. Quando você diz loucura, cometer loucura, também dá para entender o teu raciocínio, a tua opinião. Eu acho realmente que é um investimento muito acima do que o Flamengo faz com outros atletas. Mas o Flamengo, bem ou mal, ele está analisando o Bruno Henrique, e, cara, esse cara é muito especial, irmão. Ele voltou no meio do ano de uma lesão gravíssima, ele fez os 2 gols contra o Olímpia.
Ele fez o gol contra o Atlético Paranaense quando o Flamengo empatava no Maracanã na Copa do Brasil. E fez o gol da vitória, foi 2-1, o gol foi dele. E as pessoas, não sei se estão lembrando, o Flamengo perdeu a Copa do Brasil para o São Paulo, mas o gol do 1-0 foi dele. O gol que abre o placar do jogo, terminou 1-1 no Morumbi, foi do Bruno Henrique. Então o Bruno Henrique, ele teve um quê ali de Gabigol da época que o Gabigol decidia. Né? Então o Bruno Henrique é um cara decisivo. Quem não lembra o jogo da Libertadores de 2021 contra o Barcelona de Guayaquil, Barcelona do Equador, que ele faz 2 gols aqui no Maracanã e 2 gols lá. Ele sempre foi muito decisivo. E nos primeiros 2 dias não tinha aparecido em uma imagem junto com o atacante. Após a divulgação da foto, Gabigol respondeu nas redes sociais: "Seja bem-vindo ao maior do Brasil", disse Gabigol. A gente tinha até trazido essa polêmica em alguns programas atrás, né? Eu tinha citado aquela questão do Gabigol, falando do Tite em relação à Copa do Mundo mais recente do Catar, que já estava numa seleção, não precisava ter sido convocado à seleção brasileira. Tá aí, portanto, Tite e Gabigol, a foto, para você que nos acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, esse registro dos dois. O Mauro César, muita gente falando, né? O Tite mal começou o trabalho dele no Flamengo, já muita gente falando aí do relacionamento, do vestiário, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que fez, o que não fez, né, Mauro? Eu acho uma bobagem, né? Assim, o Gabigol estava na festa lá da Libertadores, todo mundo bebendo, em cima do trio elétrico. Aí a torcida cantou a música xingando o Tite, ele cantou junto. Alguém levar isso adiante, as últimas consequências, é algo muito pouco profissional, né? Evidente, né? Tanto o Tite quanto ele. Tem que se comportar como profissionais, se cumprimentar e trabalhar juntos e seguir em frente. Né? Ele me xingou na música e tudo. Pô, seria uma infantilidade, uma babaquice sem tamanho do Tite, né? Acho que ele vai passar por cima disso. E o Gabriel também, foi uma coisa ali do momento ali. Né? Alguém acha que o Gabriel estava feliz com o Tite? Não levou para a Copa do Mundo. Não, o Tite, querido. Não, e agora que se abraçou também tá tudo em paz. Se não botar para jogar, alguém vai ficar insatisfeito. Lógico, isso é o que pesa. Vai jogar, não vai jogar? A tarefa do Tite não é ser amigo do Gabigol nem nada. Aliás, ele sabe lidar com o jogador, ele passa a mão na cabeça, tem lá aquela conversa dele, nisso ele costuma ir bem. A questão é fazer o Gabriel jogar bola, que ele não está jogando bola já há algum tempo. Ele está jogando nada, ele está numa fase muito ruim. E eu sempre tenho dito, nas entrevistas que deu, a última foi depois do jogo contra o São Paulo, ele demonstrou assim, que nenhuma autocrítica. Ele fala como se estivesse jogando normalmente, ele não pega na bola. O jogo do Corinthians agora foi constrangedor vê-lo em campo. Ele não faz nada, ele não consegue fazer uma jogada, um chute, uma jogada perigosa, é uma figura nula. E essa acho que é a tarefa do Tite. O resto é bobagem. É botar para treinar, conversar, entender o que está acontecendo, pedir uma avaliação minuciosa da questão física, está acima do peso, não está, é massa magra, é massa gorda, é isso, aquilo outro, está sem mobilidade. Qual a situação do atleta, né? Essa acho que é a tarefa número 1 dele, avaliar, conversar com o jogador, se detectar alguns problemas que tenham que ser corrigidos e ajudar a corrigir, fazer com que sejam corrigidos para poder servir a equipe. É para isso que ele está lá. Para fazer o jogador jogar e o jogador jogar. É negócio de trio elétrico, falou. É diferente se fosse uma briga direta, né? Aliás, em briga direta, o Flamengo tem aí vários especialistas, né? Jogador que dá soco na cara do outro, teve outro que bateu no jogador e foi embora. Tem o dirigente que morde a virilha do torcedor. Tem um cartel aí. Esse negócio aí, isso é bobagem, gente. Perto do que já aconteceu, o que é uma musiquinha de torcida ali numa festa pelo título sul-americano? Que não é nada, isso é besteira. Não tem o menor peso. E o Tite vai falar na terça-feira, né? 13h. Até lá ele vai ter tempo suficiente, creio eu, para digamos, já está fazendo isso, né? Conhecer melhor o ambiente, o clube, os jogadores, treiná-los, e vai estar só 2 dias do jogo de estreia contra o Cruzeiro. Então é o momento que ele vai ter mais a dizer, inclusive, que eu acho que o mais importante agora é o jogo, ele fazer o time jogar. Eu acho que já dá para apresentar alguma coisa nessa partida. 9 dias treinando, acho que é um tempo razoável para você fazer com que o time apresente algo que não tinha antes, ou seja, um mínimo de organização, um plano de jogo mais definido. Ele está trabalhando só com isso, né? Acho que essa é a grande expectativa, é o que há de mais relevante que envolve esse assunto. Bruno Prado, falando desse Flamengo, agora do técnico Tite, de novo essa relação. Isso aí, pessoal, ficamos por aqui. Esse foi mais um post aqui do nosso canal Mundo Fla Hits, trazendo notícias diárias aí para vocês sobre o Flamengo. Galera, irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial do YouTube do Pilhado, jornalista, comentarista e esportivo Pilhado, para deixar os créditos para ele de direitos autorais e também da Jovem Pan Esportes.
Então, deixe seu like aí, se inscreva, ative o sino, compartilhe aí sempre os nossos vídeos com os seus amigos.